Oi, pessoal, boa noite, todo mundo. Todo mundo me ouve? Tô te ouvindo. Legal, boa noite. Boa noite não, né? Doidinha eu. Boa tarde, Boa Bianca, tarde. Silvio, Milena, Lucenildo, Tássia, Júlia. Quem mais? Lili já está aqui. Vamos dar mais uns 2 minutinhos até o pessoal terminar de entrar e aí a gente começa. Ok. Valen vai participar, Lili? Nossa convidada especial. Daqui a pouco ela vai sair, né, querida? Porque, afinal, a conversa para adultos, mas verdade. no comecinho ela tá. Oi. Olá! Que linda você! Estava passeando, Valen? Ó, Ah, verdade. Que linda fala que agora você! eu tô ouvindo. Obrigada. De nada. Estava passeando? Mais ou menos. Mais ou menos. É bom, né? Aproveitar um pouco. É. Já já você começa a participar dessas conversas, né? Demora um pouco. Demora um pouco, então tá bom. Beijo para você. Beijos. Meu beijinho, meu amor. Boa sorte. Obrigada, amor. Você fecha a porta? Já abre um pouquinho já, né? Ô, filhinho, talvez ele em casa assim, cada uma surpresa, entendeu? De repente a corda do roupão tá aqui. Gente, eu já vou pedindo desculpas. Tem 2 cachorros em casa e à tarde eu até tento prendê-los um pouco longe, mas cachorro não dá para conversar e pedir para sair, né? Eles fazem barulho mesmo assim. Então, se vocês ouvirem uns latidos no fundo, são meus cachorros, já peço perdão. Bom, vamos lá. São 4 horas em ponto, acho que a gente já pode ir começando. O que você acha, Lili? Vamos lá. Eu avisei aqui Vambora? nos stories que a gente vai começar. Legal. E Bom, aí, gente? E Gostei. aí, gente, tudo bem que chegou? Legal que o pessoal já está ligando a câmera, esse é o espírito. Bom, vou começar me apresentando, acho que vocês, acho não, né? Com certeza vocês não me conhecem, todo mundo conhece a Lili. Meu nome é Thaís, eu sou jornalista, trabalho na área de comunicação há alguns anos, e eu que faço as mídias digitais da Editora Instante, que é a editora da Lili. E estou aqui hoje para mediar essa conversa entre nós, a Lili, e as experiências de vocês, as impressões de vocês sobre o livro Ela Queria Amar, mas Estava Armada. Logicamente, vocês já conhecem a Lili, mas eu vou fazer uma apresentação formal dela para a gente cumprir os protocolos e todo mundo ficar na mesma página. Lili, então, é jornalista, escritora, já foi editora de comportamento das revistas Capricho e Cláudia, na editora Abril, e atualmente trabalha como autônoma, escrevendo e dando cursos. Ela Queria Amar, mas Estava Armada, que é este livro aqui, é o seu 9º livro de ficção e o primeiro livro de contos. Também pela Editora Instante, ela publicou seu primeiro livro de não ficção, O Mundo que Habita em Nós. Este aqui. Reflexões filosóficas e literárias para tempos intensos. E mais recentemente ela lançou um livro de práticas, que é decorrência do Mundo que Habita em Nós. Esse livro que chama Amor Próprio, Amor pelo Mundo, que a gente lançou no começo desse ano. Foi começo desse ano, né? Eu já estou perdida com 2020. Foi. Ela compartilha suas reflexões no Instagram, @liliprata, que vocês devem conhecer, e no seu canal do YouTube, canal da Lili. Bom, tudo isso vocês já sabiam, lógico, então, terminadas essas apresentações, o que eu queria combinar com vocês é como que vai ser a dinâmica hoje, porque a ideia é que seja uma troca mesmo, um bate-papo, para a gente falar um pouco sobre o livro, sobre o processo de escrita, e entender um pouquinho das impressões de vocês, como é que foi entrar em contato com esses contos, com essas histórias, o quanto vocês se identificaram ou não. Então, fiquem à vontade para deixar a câmera ligada, áudio ligado também, para entrar na conversa, para contar as impressões de vocês, para perguntarem,
para abrirem o coração, para a gente bater um papo mesmo. A ideia é que seja uma tarde gostosa, de troca, de aprendizado, de descontração. Então, quem não quiser ligar o áudio, não se sentir muito confortável, quiser usar o chat, fique à vontade também, vou estar acompanhando aqui. Então, as perguntas que aparecerem pelo chat, eu coloco na conversa para a gente discutir. Para a gente começar, então, terminada essa parte, eu queria que a Lili contasse um pouco para a gente como é que foi escrever esse livro. De onde vêm essas ideias, de onde surgem essas ideias. É um livro autobiográfico, é um livro que conta um pouco de experiências dos amigos, de conhecidos, ou é totalmente ficcional? Como é que surgiu? Ela queria amar, mas estava armada, Lili? Então, esse livro eu escrevi em 2018. Quando eu comecei a escrever, eu estava bem nervosa. Eu estava numa fase, assim, muito turbulenta emocionalmente, digamos assim. E, ao mesmo tempo, eu estava com muita vontade de escrever. Então, as duas coisas se juntaram num processo que foi, de novo, um tanto quanto nervoso, né? Por escrever esse livro ele teve um ritmo meio elétrico, assim, sabe? Eletrizante para mim. Não foi uma escrita tranquila. Foi uma super companhia que ele me fez e eu fiquei muito envolvida durante o processo. Quando eu comecei a escrever O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, ainda não era O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada. Eu comecei a escrever um conto. E aí eu fui e escrevi outro conto. E eu pensei, puxa, eu tô querendo falar sobre amor, sobre desencontros e encontros. E aí eu escrevi outro conto, tirei, falei, nossa, esse conto não tem a ver. E aí eu fui percebendo o que eu queria escrever. Ele não nasceu assim de um jeito muito muito organizado ou muito preciso, sabe? Não é que eu sentei e falei, vou escrever um livro de contos. Não foi de de uma amor vez. e desamor. Não foi. Depois eu fui entendendo o que eu queria falar. E aí, mais ou menos na metade dele, eu percebi que eu queria falar de mulheres. Né? É um livro que tem leitores, homens também, né? Que se interessam por ler O Ela Queria Amar, Mas Estava Armada. Não é que ele é voltado para mulheres necessariamente, mas ele fala de mulheres, os protagonistas dos contos são mulheres. E todas estão às voltas com dificuldades de amar, né? E de serem amadas. E aí eu percebi que era sobre isso. E aí, a partir dessa percepção, eu fui costurando os contos na edição. Então, tem elementos que se repetem, o livro ganhou uma unidade. Como se fosse, eu vejo Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, como se fosse um álbum, assim, de várias canções que são diferentes, mas que conversam entre si, que dialogam. Então, ele virou isso. Agora, você perguntou das questões autobiográficas, né? Quando eu escrevo, é tudo muito misturado. Né? Tem situações que aconteceram com algumas personagens ali do Ela que já aconteceram comigo. E tem situações que não aconteceram comigo e aconteceram com pessoas que eu conheço. E tem situações que foram inventadas. Então, tudo ali foi jogado no liquidificador, digamos assim, para servir a história. Quando eu escrevo ficção, eu me coloco a serviço daquela história que eu quero contar. Então, no caso do Ela, a serviço daquelas histórias, daquelas personagens. Eu me coloco muito a serviço daquilo. Fico muito entregue àquilo. Então, para mim, quando eu estou escrevendo, pouco me importa. Se já aconteceu comigo, se aconteceu com um amigo ou amiga, ou se não aconteceu. O importante para mim é que tenha verdade daquilo. Não é porque algo que não aconteceu que não é verdadeiro, né? Então, o importante para mim é que tenha verdade naquilo. Eu ouvi uma escritora falando, agora eu já não me lembro quem que foi, se foi a Sigrid Nunes, do Amigo, ou se foi a própria Ariana, na conversa que a gente fez semana passada, dizendo que todas as histórias são um pouco autobiográficas. Você, de alguma forma, acho que foi a própria Ariana que falou isso, de alguma forma você coloca na história experiências que você teve. Lógico que você vai criar, né? A experiência que você teve serve de input, de inspiração de alguma forma, e a partir dali você cria. Mas sempre vai refletir alguma inquietação, ou alguma coisa que está mal resolvida. Você acha que sempre é alguma experiência
não muito legal que a gente transcreve para o papel? Ou experiências boas e bacanas também podem virar histórias? Tem uma frase do André Gide que eu gosto muito, que é: com bons sentimentos faça má literatura. Né? Eu acho que se as personagens fossem todas muito bem resolvidas com as histórias delas, talvez não tivesse realmente a história. Então, a história ela precisa de um conflito externo ou interno, ela precisa da inquietação, mas a vida é assim, né? A gente está vivo, a gente tem conflito, a gente tem inquietação, né? Não é que necessariamente algo dramático ou trágico, aí vai depender da coloração que se dá ao escrever. Né? Mas se a pessoa está viva, vai ter alguma luta, de certa forma, nem que seja aquela luta básica, primeira, talvez, entre indivíduo e sociedade, entre forças internas e forças externas, entre vontades e circunstâncias, né? Entre a vontade de liberdade e obstáculos que se impõem. O encontro com o outro, ele sempre contém desencontros. Então, se você vai falar de histórias de casais, vai haver desencontros para você falar, né? Para escrever sobre. Vai haver. Então, a não ser que você fique lá só na parte do encontro, mas aí você pode pensar só aquilo, mas também que história vai virar, né? Então, acho que essa dança difícil que faz parte da vida, né? Entre a nossa vontade de vida e a nossa vontade de morte também, nossa vontade de crescer e o nosso medo de crescer, nossa vontade de encontrar e o nosso temor em relação ao outro. Então, esses conflitos, eles fazem parte da condição humana. Então, acho que quando você leva esses conflitos para a literatura, então sempre vai ter história. E isso que você estava falando, eu acho que é bem por aí mesmo. Todos os personagens me dizem respeito, mesmo que eles tenham vivido coisas que eu não vivi. Às vezes eles viveram. Eu acho que em ficção, tem alguns personagens, quando eu olho para os meus livros, tem alguns personagens que são mais parecidos comigo e outros são mais distantes. Tem alguns que já viveram, por exemplo, eu sou mãe, tem personagem que é mãe. Eu sou mãe, tem personagem que não quer ser mãe, então já é mais diferente. Uhum. Mas não é que seja estranho para mim. Né? Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser estranho. Não é estranho, porque todos nasceram de mim, então, de alguma forma, eu os escutei, né? De alguma forma, eu os Tem compreendi. você, né? Exatamente, de alguma forma eu me interessei. Se eu me interessei por eles a ponto de escrever, de alguma forma eles estão aqui, né? Nem que sejam coisas que não viveram, não viraram vivências diretas minhas, né? Porque, por exemplo, eu escrevo muito com base em experiências observadas também. Então, tem experiências vividas, experiências observadas e situações inventadas. Mas as experiências observadas, eu vou escolher algumas experiências e nessa escolha já tem o meu olhar, então. Sim. Como que eu vou escrever sobre aquelas experiências? Então, eu já entrei. E nas situações inventadas, por que eu inventei aquilo e não inventei outra coisa? E se eu inventei aquilo, por que aquilo me chamou tanta atenção a ponto de escrever? Então, se me chamou a atenção, já tem a ver comigo. Né? O exercício de escrever ficção, ele parte dessas escolhas. O que eu quero contar? Eu tenho ideias o tempo todo, mas algumas ideias eu vou transformar em história e outras não. Então, por que eu me interessei? Porque o interesse, ele diz algo sobre mim. Sim. Né? Então, nesse sentido, escrever se expor muito. Mesmo se você criar, nossa, minha história vai se passar em Marte, né? Eu sou mulher, minha história é com homens, não tem nada a ver com a minha vida, eu moro em São Paulo, essa história é Marte, vai ter uma guerra intergaláctica. Claro que tem a ver comigo. Por que eu quero escrever sobre Marte? Né? Por que eu estou interessada naquela guerra? Então, se a gente pensa nisso, a gente vê que escrever ficção sempre envolve uma exposição, né? Sempre tem uma coragem necessária para escrever, né? E para publicar. Uma coragem para escrever, porque é você com você, e para publicar, porque os outros vão ver. E de se expor, né? Porque você está expondo o seu olhar, a sua visão. Exato, estou expondo o meu olhar, estou escrever uma exposição. Oi, tem alguém querendo dar uma opinião aqui? Acho que não, então vou continuar. Sabe o que eu queria te perguntar, Lili? Você qual que era seu objetivo, assim? Que provocação você queria colocar no leitor quando você escreveu ela? Você chegou a pensar no impacto que você queria que esses contos tivessem para os leitores? Olha, na hora de publicar, sim. Quando eu estou escrevendo, eu evito
pensar sobre isso. Eu quero me aproximar o máximo que eu puder desse terreno da liberdade quando eu estou escrevendo, sabe? Porque senão eu posso entrar num medo, numa tentativa de autocensura, né? Nossa, eu estou escrevendo isso, o que vão pensar? Puxa, mas vão me falar isso? Então, quando eu escrevo, é sempre é muito livre, né? Eu me permito, me entrego a um processo que é muito livre, sem me questionar muito. Mas quando a gente publica, aí já muda um pouco. Se você publica, você sabe que vai vir um outro ali e que vai ler. Então, que conclusões ele vai tirar, que reflexões ele vai fazer a partir das suas histórias. É claro que como autora não tem como controlar, nem quero, não é sobre isso, né? O Humberto Eco tem uma imagem que eu acho muito interessante, que ele fala que escrever ficção é colocar um bilhete dentro de uma garrafa e soltar no oceano. A pessoa vai ler e vai, né? Você não sabe quem vai ler e o que vai pensar. Mas quando o livro estava para ser publicado, eu pensei, puxa, para mim é um livro que fala sobre as dificuldades de amar e ser amada, sobre as dificuldades humanas e sobre a complexidade das relações. Eu procurei levar isso muito para as histórias. Na verdade, eu vi que eu estava levando a complexidade, mesmo no conto Cheiro de Café Queimado, que é um conto que muita gente vai falar, é sobre relacionamento abusivo. Eu procurei trazer as nuances daquela relação, né? Não julgar. Eu estava mais interessada em compreender a vida e as relações, inclusive nas suas dificuldades e inconsistências, né? Inconsistências, ou seja, na sua complexidade, né? Do que ficar julgando, do que ficar falando que isso é certo ou que isso é errado. Estava mais interessada no, enfim, nessa complexidade, sabe? Eu acho que o livro leva isso. Não é um livro que tem uma visão romântica do amor. Não, Né? nem um Acho que pouco, né? é uma visão mais realista e que muitas vezes está interessada nesse tumulto. A minha mãe, por exemplo, foi a primeira pessoa a ler o livro. Ela leu antes de publicar. Ela, ai filha, quanta gente problemática, para que isso? Né? Bem mãe, assim, né? E aí começa a leitura da mãe, uma leitura interessante, porque aí fica, né? Por quê? Por que você está escrevendo isso? Né? Ai, meu Deus. Os contos são problemáticos porque nós somos problemáticos em algum grau, né? Exato, exato, exato. Aí você quer escrever sobre problema ou não, né? Se você não quiser Sim. escrever, tudo bem. Mas eu queria entrar nesses problemas, né? Por exemplo, tem a questão da agressão física, por exemplo, que é uma coisa que os leitores percebem. Não tem um conto que é sobre agressão física, mas tem lá um momento em que o personagem fica tão dominado pelo descontrole que agride o outro fisicamente. Então você tem isso no conto Stand By Me, que a mulher fala que ela traía e batia no cara quando estava descontrolada. Você tem isso no conto da avó Helena, que ela fala que encheu o marido de arranhões, né, uma vez que estava descontrolado. E aí você tem um padrasto que batia na esposa, e depois chorava e continuava batendo, padrasto de uma amiga do personagem, né, no Cheiro de Café Queimado. E tem até um exemplo de feminicídio, né, que é uma tia que morre. Então, assim, isso passa pelos contos. A maternidade, que também não é romantizada. Você tem a mãe fofinha, carinhosa no ela, mas você também tem a mãe que abandona, a mãe que fica do lado do amante e não protege a filha. Então, eu procurei, assim, levar essa dificuldade mesmo, né? Para além do julgamento, essa dificuldade. Eu estava interessada nisso quando eu estava escrevendo. E eu acho que o fato de eu estar nervosa, eu estava nervosa quando eu estava escrevendo, me ajudou. Eu estava assim, né? Tensa. Acho que o livro tem um nervosismo, não sei se vocês concordam, né? Mas assim, um certo nervosismo. Mas também tem humor. Eu acho que ele é um livro leve, não é um livro trágico, assim, né? Pesado. Não acho, não vejo ela desse jeito. Por isso que eu acho que é mais nervoso, sabe? É mais assim, tenso, mas também tem a parte do humor, tem a parte da leveza, tem a parte do lirismo. É assim que eu vejo. Tem histórias complexas, mas colocadas de uma forma, de certa forma, leve, né? Então você consegue passar por elas sem muita dificuldade. A gente lê situações complicadas, mas sem muita dificuldade na leitura, porque é escrito de uma forma leve. O que eu acho mais interessante é o contrato. Ah, o contrato, você tinha comentado comigo. Acho super legal, porque é um pouco isso que a gente acaba fazendo, né? Tem gente que é tão
organizada e sistemática e quer colocar as relações dentro de uma caixinha, e no fundo que a gente acaba fazendo isso, querendo colocar regras para coisas que no final não tem muita regra, né? E aí Relacionamento não mata o tem muita amor, regra. né? Exato. Mata a espontaneidade. Mata a espontaneidade, essa vontade de controle, né? Não se pode empalhar o voo de um pássaro, né? A gente tenta empalhar o pássaro, mas com isso mata o voo, né? Ele se apaixona pelo voo e aí mata. O Nan tá aqui falando, pedindo para eu falar um pouco sobre o Stand By Me, que é muito bom. Obrigada, Nan. O Stand By Me é isso, né? Eu me diverti muito escrevendo esse conto, porque ela tá ali, a personagem, vou ler uma partezinha aqui que ela tá. Renato, no final você só sabia reclamar de mim, você reclamava até quando a gente viajava, só as pessoas entediantes reclamam de viajar, você reclamava que eu traía você, reclamava que eu era ninfomaníaca, reclamava que eu te estapeava e puxava seu cabelo quando eu estava nervosa, você reclamava de tudo que eu fazia, você nunca aceitou o meu jeito de ser. Sempre ficava me repreendendo, tirando minha liberdade. Eu que escolhia com tanto cuidado as roupas que você usava e que fazia o favor de rasgar aquelas roupas horrorosas que sua mãe te dava. Eu que sempre apontava com todo carinho cada errinho seu e fazia tanta questão de mostrar o jeito certo de fazer as coisas. Eu que te ajudei a colocar um ponto final naquelas amizades nada a ver que você tinha. Então, assim, eu me diverti muito escrevendo, porque, assim, ela defende aqui o ponto de vista dela e um ponto de vista que é muito egoísta, né? Mas que para ela não é. Então, é muito divertido fazer isso quando você está escrevendo. Tentar entrar um pouco na cabeça de outra pessoa e, por que não, na minha própria cabeça, quando eu estava muito presa num ponto de vista meu, a ponto de não ver, às vezes, uns absurdos, né? Uns absurdos. Porque o encontro humano tem isso, né? Às vezes as pessoas estão tão fechadas no próprio ponto de vista que não conseguem ver as coisas de outra perspectiva. Então, eu queria aqui nesse conto falar do absurdo, né? Que para a maioria das pessoas vai ser absurdo, agressão física, trair, falar que saco, eu fico traindo, você ficava reclamando, que coisa chata, né? Você reclamava do meu jeito de ser, você reclama da minha liberdade, ou seja, ela está entendendo que liberdade é fazer o que ela quer. Né? É agir de um jeito egoísta, autocentrado, e para ela isso é liberdade. Então eu gostei de brincar com isso, né? De alguém defender coisas que tem aí muito de egoísmo. Em outro conto eu também fiz isso, que foi o conto da doença misteriosa. Aí eu larguei, assim, eu falei, putz, ela tá muito ressentida, ela faz pano de chão com a camiseta do ex-marido, né? Ela ficou tentando fazer alienação parental e não conseguiu, ficou frustrada por não ter conseguido, porque as filhas já estavam adultas, então não conseguiu separar a filha dos pais. Então, assim, eu usei o recurso cômico, né, o bom humor, para falar de questões que são muito delicadas. E eu acho que o humor ele é um recurso interessante para a gente fazer isso. E acaba dando leveza, né? E acaba fazendo pensar do mesmo jeito, pode levar a reflexão do mesmo jeito, né? Pela via do humor. E para mim, escrever foi uma diversão. Eu ficava, que personagem sem noção. E continuava escrevendo, né? Continuava escrevendo. Essa da doença misteriosa, ela é muito assim. A menina boceja no elevador, não aguenta mais falar com ela, e ela não para pensar que o que ela tá falando pode ser chato. Ela fala, tava com sono, devia. Nunca o problema é ela, né? Sempre o problema é o outro, da doença misteriosa, né? São contos mais cômicos, assim, mais engraçados. Para mim, como escritora, é demais. Você acha que a gente consegue se reconhecer? Você acha que é fácil? Por exemplo, você sendo essa pessoa que não se coloca nunca no lugar do outro, você acha que é fácil esse tipo de pessoa se reconhecer nos contos? A gente se reconhece quando você usa esse recurso cômico? Ou você acha que passa batido? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa que gosta de ler literatura, ela já tem um grau de abertura maior, assim. A pessoa que lê literatura, talvez não é uma regra, nada, é difícil colocar essas coisas em termos de regra, mas eu acredito que a pessoa que ama literatura, que ama ler ficção, ela já tem um grau maior de abertura, assim, a se repensar e a pensar no outro. Não que sejam pessoas, assim, mais legais, não estou puxando sardinha assim para o nosso lado, mas eu acho que tem uma disposição, principalmente quando a pessoa lê muita literatura, tem uma disposição ali para alteridade,
né? A escrita de literatura tem isso e a leitura também, porque você está aberto a ler personagens que são diferentes de você. A pessoa que não está aberta à alteridade na literatura é a pessoa que abre o livro e quando discorda do personagem, fecha e fica com raiva. Ai, fica fazendo uma leitura muito projetiva, né? Fica fazendo uma leitura muito projetiva, assim. Ai, discordo, o personagem é ridículo, não aguento, e aí se fecha. Agora, a pessoa que curte literatura, ela, mesmo que ela passe raiva às vezes, fique irritada, acho que faz parte, né, com alguns personagens, algumas histórias, isso não é empecilho para ela continuar lendo, né? E aí, continuar lendo, de certa forma, eu acho que é trabalhar essa abertura ao outro e ao outro dentro da gente. Aquela parte nossa que estava meio estranha, que a gente não aceita muito, a gente pode acabar aceitando mais. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, como leitora, assim, né? Por meio dos personagens, eu me abri para lá dos meus que não gostava muito de ver. Na literatura, eu acho que tem essa mágica aí na literatura. Tem O que um a Claudiana escreveu É isso aqui, que eu queria Thaís? ler. Ela está dizendo assim: interessante que uma das personagens de um dos contos também se entrega bastante aos contos. No caso, ela escreve um jornal. E o companheiro dela se incomoda com isso porque acha que a experiência é dela. Se não me engano, é o último conto. Isso aí foi bem baseado na minha vida. Bem baseado na minha vida. No conto do Momento cheiro de café confissão. queimado. Muito, porque assim, eu já tive um namorado que, assim, detestava que eu escrevesse, assim, escrevia uma coisa no Instagram, tipo, o amor é isso, é isso. Aí ele me ligava, você tá falando de mim? Você tá falando de mim? Você tá falando da gente? Você tá falando de um ex? Então, assim, e o processo de escrever ficção, ele requer muita liberdade. O processo de escrever, às vezes eu nem sei do que eu tô falando, sabe assim? Eu tô escrevendo e quero escrever aquilo. Eu quero escrever. A liberdade é muito importante para quem escreve. Né? Quando eu mando um livro meu para minha mãe ler, por exemplo, eu já sei que vai ter uma coisa de mãe, às vezes, na leitura. Né? E não leva isso a sério. Eu adoro a leitura da minha mãe. Mas, assim, aquilo não pode servir como censura para mim, né? Porque senão eu não vou escrever o que eu quero. E o trabalho do escritor, por exemplo, eu escrevi isso, eu pensei nisso quando eu publiquei o Ela, eu recebi poucas mensagens falando isso. Eu estou lembrando só de uma mensagem que falou: puxa, Lili, mas você falou de várias coisas não legais que as mulheres fazem, não acho isso legal, porque tem que enfatizar o machismo, né? Que eu também trago no livro. Mas, assim, eu como autora, eu não estou interessada na estatística, sabe? Eu estou interessada em literatura. Eu não trabalho com estatística, eu trabalho com literatura. Né? Então, assim, às vezes eu peguei um caso que não bate com a estatística, mas tudo bem, eu estou interessada por contar aquele caso, não é uma questão para mim, entendeu? Mas já tive essa coisa do, você está falando da gente? Não quero. Ai, esse conto, eu tô com ciúme. E assim, eu já tive já aconteceu mais de uma vez comigo, e nunca foram relacionamentos que duraram muito, assim, por causa disso, né? Porque a liberdade de criação, para mim, é essencial. Então, assim, é muito desgastante para mim ter que falar: ai, olha, amor, não é sobre você. Eu falo uma vez, duas vezes, a terceira vez eu já encho o saco, entendeu? Tipo, então você não pode namorar uma escritora, desculpa, não tenho o que fazer, né? Tipo, tchau. Já, inclusive, terminei um relacionamento com um cara que eu era muito apaixonada, mas de tanto que ele ficava enchendo paciência, né, com isso. Ai, por que você não escreve sobre outras coisas? Ai, você fica escrevendo sobre sexo, então eu acho que você tá lembrando de sexo com outras pessoas. Ai, meu filho, eu nem sei o que eu tô lembrando, eu só quero escrever, sabe? Mas é só não sei, eu acho que todo mundo que escreve ficção, acho que passa por alguns episódios assim, sabe? Quando eu era colunista da Capricho, anos atrás, virava e mexia, algum amigo vinha me tirar satisfação: você escreveu aquilo que você pensou em mim, não gostei. Eu tomo cuidado de mudar os nomes quando eu escrevo algo que remete diretamente à minha experiência. Eu não escrevo para deixar ninguém constrangido, imagina, né? Mas a pessoa que se relaciona comigo, amizade, né, amor, sexo, ela vai saber que, de algum modo, aquilo vai para minha experiência de escritora, vai para o meu texto, né? É o ônus de se relacionar com quem trabalha com escrita, né? E aí vale para uma escritora de ficção, vale para um cronista de jornal, vale para qualquer um que trabalhe nessa área artística, porque ou para algum pintor ou para um músico, se você for sempre achar que a obra da pessoa diz respeito a você, a vida vira um inferno, né? Para os dois. Vira um inferno, exato, a gente não pode ser muito narcisista. Né? Não pode, tem que abrir mão e acreditar e mão. confiar e entregar, né?
O pai da minha filha era exatamente assim, não é à toa que foi meu relacionamento mais longo, durou 9 anos, né? Às vezes eu tomava um cuidado, falava, ó, tô escrevendo uma coisa, tem um pouco a ver com você, né, Lili? Você faz, escreve o que você quiser, não tem problema. Esses relacionamentos são bons para escritor, assim. A pessoa não liga muito, né? Se a pessoa fica te cobrando, é muito chato, é muito chato. É, mas você tem razão, tem a ver com a área artística mesmo. Se é ator, se alguém for se incomodar, não, quando você for beijar outra pessoa, daí não é legal. Meu, vai chegar uma hora que vai ter que vai falar, meu, vou ficar nesse relacionamento aqui com a pessoa me cobrando o que eu não quero dar, que tá tendo um sensor ali, né, na minha atividade. Eu acho que você vai acabar olhando para a sua atividade e ver o que fala mais alto, né? E no meu caso é literatura, é escrever, imagina. Né? Você tem um conto preferido ou um personagem preferido nesse livro? Aquele, assim, com carinho, que sabe que você tem um carinho por aquela personagem ou por um trecho específico? Olha, os contos que eu mais reescrevi foram o Ela Queria Amar, Mas Estava Armada e o Cheiro de Café Queimado, que são os contos mais longos também. Eu acho que talvez eu tenha um carinho maior por eles por conta disso, porque eu convivi muito com eles. Porque, por exemplo, você pega um conto como esse aqui, nas horas mais ou menos, passa uma massagem nos pés da pessoa, sobre a avó Helena, é um dos meus contos preferidos. Mas não me deu trabalho, eu escrevi assim, sabe? Eu escrevi, aí eu reescrevi umas 3 vezes, mas não mexi muito. É um conto que já me veio. Tem um conto que veio todo pronto, assim, na minha cabeça, que foi Eu Te Pergunto, José. Eu Te Pergunto, José veio assim, prontinho. Eu praticamente não mexi. Entre a primeira versão e a última, eu não mudei. Assim, mudei uma palavrinha ou outra. E eles acabam sendo menos marcantes para mim por causa disso, não é por causa do conto em si ou do personagem em si. Foram menos marcantes no processo de escrita, porque eu não convivi muito, entendeu? Entendi. Não foi algo que eu fiquei ali escrevendo, até encontrar o que eu queria. Não, eu já encontrei de primeiro. E aí, nesse caso, ele me marca menos, entendeu? Entendi. Quando eu leio, eu acho que ele é um conto super bem resolvido, digamos assim, sabe? Eu falei o que eu queria falar, escrevi o que eu queria escrever, não me deu trabalho. Então, eu acho que para o escritor, talvez, pelo menos para mim, tem isso. Quando me dá mais trabalho, acaba me marcando mais. Sabe? Eu fico ali meio lutando, as voltas com o meu personagem, né? Sofrendo mais, entre aspas. Aí acaba me marcando mais. Não é pelo personagem em si, é pelo trabalho, sabe? Sei. Eu queria ouvir o pessoal que está acompanhando a gente. Alguém quer comentar sobre um conto ou sobre uma personagem que marcou, que chamou a atenção ou que incomodou? Também tem isso, né? Tem contos aqui que incomodam muito, assim. Alguém quer dividir um pouquinho essa experiência de leitura? Que legal a Claudiana falando, né? Aprende a conversar sobre coisas delicadas, massajando os pés. Nossa, muito legal ler isso, Claudiana. Nossa, foi uma ideia incrível. Bem, eu queria falar um pouquinho, posso? Claro, a palavra é sua. Então, eu só não me engano, é o penúltimo conto, é que eu não estou com o livro aqui, eu acabei emprestando, acho que é um livro que tem mesmo que circular, todo mundo tem que ler, as mulheres precisam ler isso, enfim. Mas, se eu não me engano, é o penúltimo conto que se chama Amor Não É Isso? E foi um conto que eu realmente fiquei sem conclusões, sem saber o que pensar depois, porque eu penso que amor é aquilo mesmo, é aquela entrega, aquele cuidado, mas ao mesmo tempo eu penso, será que isso também não é uma forma de se anular, de deixar de tomar cuidado consigo mesma também? Enfim, foi o conto que mais me marcou, eu fiquei pensando muito sobre ele, continuo pensando que amor é aquilo e ao mesmo tempo não, fiquei no ar. Eu acho que você Penúltima até meia escreveu uma taça. mensagem, não foi, Claudiana? Falando, perguntando o Sim. que eu quis com aquele conto, não foi? Tô lembrando. Né? O amor não é isso, é bem isso, né? Alguém que tem uma visão, uma mulher que tem uma visão mais tradicional do amor, no sentido de, não sei se mais tradicional, mas assim, uma visão que aceita mais sofrimento, né? Então, assim, não é fácil, mas eu tô ali, exige algum sacrifício, né? Porque a gente tem hoje o lado também daquela coisa líquida, não quero sacrifício nenhum. Né? Essa personagem não. Ela está disposta a sacrifício. Então, assim, puxa, terminou comigo, mas eu tô aqui esperando, né? Casou com outra mulher, mas eu tô aqui esperando. Então, ela se perde nessa
nesse equilíbrio, né? Eu estou disposta a me sacrificar. Amor envolve sacrifício. Mas até onde eu vou? Né? Até o momento que ela fica de saco cheio. Quer saber? Tchau. Né? Eu acho que o conto ele mexe muito por causa disso, porque ele faz a gente refletir sobre os nossos limites. Né? A gente tem um hábito, eu acho, ainda mais hoje, tem muitas ideias circulando, muitas narrativas circulando. Então tem gente que vai falar amor é A, tem gente que vai falar amor é B, amor é C. Mas a gente não se relaciona com as nossas experiências assim, né? Como se a gente pegasse uma ideia, como a gente pega um produto no supermercado e falasse, ah, tá, essa ideia aqui me parece legal. Amor desapegado, quero essa. Né? Ou então, amor que existe sacrifício. Sei lá, o padre falou isso, minha mãe falou isso, eu acredito nisso. Você pega como se estivesse pegando uma ideia no supermercado e tenta viver de acordo com aquela ideia e não funciona, porque não é assim. As ideias, eu acho, para elas fazerem sentido para a gente, elas têm que criar raízes na gente, mesmo se a gente tiver pegado essa ideia no mundo, algum amigo falou, o padre falou, um programa de TV falou, um livro falou, aquilo só vai fazer sentido pra gente se aquilo criar raízes na gente, se aquilo virar a gente. E a gente só vê se isso acontecer mesmo por meio da experiência. Eu acho que é um ponto que nos leva a pensar sobre isso, os nossos limites, que tem a ver não com as ideias que a gente comprou prontas, né, compre e use, mas com as ideias depois de digeridas, com o que a gente percebeu que faz sentido para a gente. Não adianta a gente ter aprendido que amor requer sacrifício se a gente não está conseguindo fazer um sacrifício. Não adianta a gente ter aprendido que amor requer desapego, que é o contrário, né? Se a gente está sofrendo quando a gente está tentando ter o tal do amor desapegado. Né? De novo, a ideia não é uma coisa, um produto que você pega no supermercado, compra e come. Né? Você pode achar bonito uma ideia, mas não conseguir viver de acordo com aquela ideia. Né? Você pode achar muito legal que algumas pessoas dizem, puxa, relacionamento aberto faz muito sentido para mim, legal. Aí você vai ter um relacionamento aberto e sofre demais. Nós somos humanos, somos complexos, nós temos as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dificuldades, né? Quando a gente pega uma ideia assim e tenta passar por cima da gente para corresponder, para fazer a nossa vida caber naquela ideia, a gente vai sofrer. Porque, de novo, para uma ideia, ela é muito abstrata, ela não é a gente. Né? Não se trata de comprar como se compra um item. Se trata de perceber como é que a gente se sente em relação àquilo, se ouvir o nosso si mesmo, né? Se perguntar quando que aquela coisa faz sentido para a gente, quando que a gente se sente mais livre, quando a gente se sente mais preso. É um questionamento que não dá para terceirizar. Né? Não dá para falar, eu acho isso bonito, então eu quero viver assim. Não dá. Eu acho que quanto mais a gente tem essa percepção, mais não é que fica mais simples, mas fica um pouco mais nítido onde a gente está pisando, aonde a gente quer ir, o que a gente está disposto a topar, que limite a gente não está disposto a negociar. Né? A gente sai de uma névoa quando a gente escuta o nosso si mesmo. Né? Quando a gente não está tão interessado em que uma ideia, em que um modelo diga quem a gente é. Quando a gente está interessado, pelo contrário, a se ouvir. E aí a gente vai ver, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso eu quis ontem, mas eu não quero hoje. Né? Isso aqui eu achei que eu quisesse, mas estou vendo que eu não quero. Quando a gente escuta o nosso si mesmo, a gente consegue se colocar de um jeito mais livre nas relações. Não tem modelo, né, Lili? Tem muito a ver com relacionamento, também tem a ver com autoconhecimento e entender os próprios limites. Não existe um modelo definido, né? Exato, entendeu? E a gente só entende quando a gente se escuta. Por isso que é legal quando a gente faz terapia, quando a gente faz análise, quando a gente lê literatura, quando a gente escreve, quando a gente medita, né? Porque a gente vai silenciar um pouco os ruídos lá fora, silenciar essas narrativas que toda hora vêm externas a nós e ver, ei, o que eu acho? Não, o que eu acho? Como que é isso para mim? E bancar isso. Não é bancar porque você achou bonito ou porque você aprendeu que é o certo. É porque isso é verdadeiro para você. Né? Para além de ser bonito ou ser feio, para além de ser aprovável ou reprovável, é seu. Né? Uma vida que é sua. Hoje a gente é muito convocado, eu falo muito disso no Mundo que Habita em Nós, né? A viver vidas que não são nossas, porque a gente muitas vezes é sequestrado por narrativas exteriores a nós, porque a gente tem muitas narrativas. Você abre o Instagram, tem 1000 jeitos corretos de como viver. 1000 jeitos.
Ah, você vai falar com sua mãe é um, seu pai é outro, sua amiga é um, a sua amiga moderninha é um, sua amiga mais, né, tradicional é outra. Aí você abre um livro é um, você abre outro livro é outro, né? Aí um Aí você fica famoso diz perdido e uma fala, vou coisa, para onde, né? eu vou Aí para você se perde e onde? vou para onde? E esquece quem é Você se você. perde. Nada daquilo vai te nutrir, porque não ressoou dentro de você. Você vai vivendo com base em acoplamentos e não em povoamentos. Sabe? Você vai tentando se anexar a narrativas e não se escutar e ver o que está acontecendo aqui dentro. Né? Falar, é assim para mim. É assim para mim e é assim para mim hoje. Porque o si mesmo ele muda. Né? A gente está sempre em transformação, sempre em mudança. Eu acho que hoje também tem muito essa tentativa de se fixar numa identidade, né? Mas a gente é vivo e o que é vivo é sempre um meio caótico, sempre vai ter caos. É dinâmico, Sempre vai né? ter. É dinâmico, exato, não é estático. A gente está sempre em movimento. Então, eu acho que aceitar isso também ajuda muito, que a gente está em movimento, que a gente é incoerente. Porque quando você compra uma ideia, é muito fácil. Ah, comprei uma ideia de que eu sou calma, de que o certo é ser calmo. No primeiro grito que você dá, você vai se desconcertar completamente. Você fala, não, peraí. Se eu sou calmo, como é que eu gritei? Isso está errado. Aí você começa a se julgar, aí você começa a se censurar, você cria uma relação muito tóxica com você mesmo. Né? Porque você fala, o certo é ser daquele jeito, mas eu sou daquele. Então, assim, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, né? Olhar, viver, escutar as narrativas, ler, escutar o que os outros têm a dizer, mas que aquilo sirva como ponte para o seu si mesmo. Né, para esse seu si mesmo que está em movimento, e não como substituto do seu si mesmo, porque é pedir para sofrer, para ficar naquele sofrimento que aí não é o sofrimento da condição humana, não é a dor da condição humana, é aquele sofrimento esticado, aquele sofrimento prolongado, aquele sofrimento de quem está caminhando numa névoa, está muito desconectado de si mesmo. E se a gente não se ouve, gente, a gente não ouve o outro. Se a gente está desconectado do nosso si mesmo, toda relação vai ser confusa. Né? Porque assim, eu acho A, mas meu namorado falou B, eu acho que ele tá certo, né? Porque, poxa vida, isso daqui. Entendeu? Você fica meio sem saber, você fica Perdido. perdido. O Nan Né? fez um comentário bacana aqui. Ele disse o seguinte: o amor pode esconder o que é gostar. Você concorda com isso, Lili? O amor pode esconder o que é gostar. Interessante, não? O amor pode esconder o que é gostar. Muitas vezes a gente chama de amor. O que a gente chama de amor, né? A Clarice tem um texto tão bonito na Descoberta do Mundo, que ela fala, e quem ama, na verdade, quer que a gente faça as coisas que eles querem. Né? Fala que ama, mas na verdade quer que a gente dê o que eles querem. Uma coisa assim que ela escreve. Né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente fala que ama, mas na verdade a gente quer que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer. E a gente fala que é amado, mas na verdade está tendo uma relação de poder ali. A gente é amado ou a gente está Sendo mimado. Está sendo sendo amado ou dominado? A sendo gente está. mimado? Isso, a gente quer dar para o outro aquilo que a gente entendeu que o outro quer que a gente dê. E aí você fica perdido de novo, você fica desconectado de si mesmo, então você fica atendendo, né? Atendendo, demanda, e fica perdido, né? Você não sabe o que você quer. Eu acho que tem muito a ver isso, a diferença do amor e do gostar, nesse sentido de atender demanda, de ter demanda atendida, né? Quando eu amo, e quando eu sou amado, e quando eu acho que eu amo, mas na verdade eu estou usando o outro como muleta, para as minhas dificuldades, né? Estou usando o outro como combustível para minha autoestima. Então, assim, né? Eu me sinto mal comigo. Então, amar para mim é o outro ficar batendo palma para mim, né? Aí, se o outro não bate palma, eu fico com raiva, né? Ou então o outro bateu palma, mas esse aqui tá batendo mais palma, então eu vou para cá. Então, você fala que ama quando, na verdade, você está usando o outro para atender as suas carências, né? As suas dificuldades psíquicas. E quando você usa o outro e quando você é usado pelo outro. O outro está falando que te ama, mas, na verdade, está se alimentando ali. Por exemplo, você é muito louco por alguém. Às vezes, o outro se alimenta dessa sua loucura por ele. Né? Porque isso vai fazer com que ele se sinta bem em relação a ele mesmo. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito pouco amorosa. Acho que amor sempre foi difícil. A gente lê textos antigos, assim, a gente vê que amor nunca foi muito fácil, justamente porque envolve essa luta, né? Envolve esse olhar, o que é meu, o que é do outro,
né? Vocês lembram, no começo eu estava falando, né? O que que é meu, essa queda de braço, né? O que que é meu, o que que é da cultura, porque não tem um eu independente da cultura, a gente é sujeito no mundo. Então é complicado mesmo, né? Se a gente é sujeito, a gente não inventou a língua, a gente não inventou. Então, o encontro humano, ele sempre tem desencontro. Né? Tem dois humanos, tem treta. Tem dois humanos, tem treta. A questão é, como que você vai lidar com essa treta? Você vai correr no escuro, correr numa névoa? Você está enxergando o que que é? O que é o seu si mesmo? Você está enxergando quando você quer ficar junto e quando você quer se afastar? Você está enxergando o que ali é amor e o que é um pacto sadomasoquista? O que é um pacto por controle, bem como no contrato, né, que você citou? Você está enxergando? Eu acho que tudo fica muito mais fácil quando a gente está conectado com o nosso si mesmo. Por isso que eu escrevi O Mundo que Habita em Nós, porque você para de correr numa névoa e entende, inclusive, os seus limites, as suas imperfeições, para de colocar tudo na conta do outro. Porque às vezes você fala assim, beleza, o outro é um cuzão, né? O outro não é legal, é egoísta, mas por que eu tô com essa pessoa tão egoísta? O que em mim está sendo alimentado nessa relação? Né? Quando você vai olhando, né, para você mesmo, aí você vai compreendendo por que você está preso em certas dinâmicas, né? Por que você fica preso em certas dinâmicas que estão te fazendo mal? O que ali está sendo alimentado? Eu acho que fica mais fácil quando você para de colocar tudo na conta do outro. É claro, gente, quando a gente está falando de violências extremas, aí o raciocínio é diferente, porque uma coisa é conflito, outra coisa é catástrofe, né? O outro jogou uma bomba, o outro incendiou, aí é outra coisa. Você tem essas violências, elas fazem parte de todo o relacionamento no sentido de conflito, né? Agora, se você pega, por exemplo, a pessoa sai da chave do conflito e vai jogar uma bomba, vai atirar, aí já tem uma coisa que não é esse conflito que faz parte da relação humana, é a catástrofe, é calar o outro, é silenciar, é ser autoritário, entendeu? São coisas diferentes. Excesso de controle ou agressão física, aí já é outra coisa, né? Não é o nível de conflito que a gente espera de um relacionamento. Já passou da linha do aceitável. Só que isso é interessante também, porque a gente vê que muitas vezes os relacionamentos passam dessa linha do aceitável. Justamente porque as pessoas, é muito comum hoje que a gente perca a noção dos nossos limites, perca a noção das bordas, fique correndo numa névoa, porque hoje é muito comum que a gente fique desconectado desse nosso si mesmo. A gente vive numa sociedade que nos lança o tempo todo para longe de nós mesmos. Então é muito importante ver isso, né? Muito importante ver isso. Quando que parte minha quer que eu continue aqui, né? Que parte, e aí pode acabar muito mal, né? Pode acabar muito mal. Às vezes você tem catástrofes das quais as pessoas não tiveram culpa nenhuma. Se você pensa no cenário geopolítico, por exemplo, você tem uma população que estava ali andando de civis, de repente cai uma bomba. Então não é que a pessoa criou aquilo, né? Não é isso. Ela não criou. Agora, nas relações, a gente vê muito quando guerras são criadas a partir dessas violências, esses conflitos que existem em toda relação, entendeu? Às vezes vira uma guerra porque a gente aceitou ficar em determinadas dinâmicas, né? E às vezes porque a gente não estava entendendo. É tudo muito complicado. Mas, de qualquer forma, tem uma distinção que eu acho importante ter entre conflito e catástrofe. Eu acho que no nosso mundo, muitas vezes, a gente não quer o conflito e aquilo vira catástrofe. Então, por exemplo, lembra que eu estava falando disso? Que a pessoa quer usar o outro para ter sua autoestima reforçada? E aí, se o outro critica, já vira uma catástrofe. Qualquer crítica vira catástrofe. E não é catástrofe, é conflito. Então, é muito legal, eu acho, a gente se perguntar o que é conflito e o que é catástrofe. Né? Quando a outra pessoa saiu do limite, eu não quero mais. Que aí já não é limite, ela está me silenciando, ela está sendo autoritária, ela está sendo violenta. E eu não quero. A gente só tem esse discernimento se a gente tem conexão com o nosso si mesmo. Se a gente não se escuta, a gente não tem esse discernimento. E uma vez perdido esse discernimento, como a gente faz para recuperar? Leiam muito que Habita em Nós. Escrevi sobre isso. E amor próprio, amor pelo mundo, né? Depois. Não é uma coisa, eu acho que do dia para a noite. Tem muitos machucados aí que a gente fica aprendendo, a gente precisa aprender a lidar. Né? Imagina uma população, para usar esse exemplo do cenário geopolítico, cai uma bomba, tem a pessoa que vai saber
que foi injustiçada, vai falar, meu, caiu uma bomba, que violência, e tem a pessoa que vai poder falar, merecemos uma bomba. Entende a diferença? Entende a diferença? Para você ter esse discernimento, você precisa estar conectado com o seu si mesmo, para entender quando o outro falou uma palavra que faz parte do conflito humano esperado, e quando o outro jogou uma bomba. Quando o outro foi violento. Né? É preciso distinguir quando são conflitos que fazem parte do encontro e desencontro humano e quando são conflitos que a pessoa está ali tentando te dominar. Né? E aí, o que você vai querer fazer? Né? Como você vai fazer? E aí não tem outra forma a não ser autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento. Conexão consigo mesmo e aumentar essa percepção, né, do que está acontecendo, o que está em jogo ali. Peraí, a pessoa falou que eu sou um idiota, né? E aí eu tô me sentindo culpado. A pessoa tá fazendo eu me sentir culpado. Como assim? Por que eu tô me sentindo culpado? E aí mergulhar em si para entender, né? Nossa, que lado meu é esse que compra quando a pessoa me deixa me sentir culpado, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Quando a gente tá numa relação, às vezes tem comportamentos tóxicos, às vezes não tem uma dinâmica tóxica, mas tem comportamentos que podem ficar tóxicos, porque a gente vive numa sociedade super tóxica, gente. Então as pessoas vão internalizar mesmo esses comportamentos. Mas é preciso olhar para si e entender. Peraí. Não é porque ela falou isso que eu sou isso, e não é porque ela falou que eu sou algo, que eu sou esse algo, e não é que ela falou isso que eu preciso concordar, e não é porque ela falou não é porque ela está me culpando que eu preciso me sentir culpada, né? Não é. Então ter esse discernimento tem muito a ver com o autoconhecimento. Lili, eu vou mudar um pouquinho, vou falar aqui, queria falar o comentário da Tássia, dizendo que Matadores de Passarinho causou bastante incômodo, ela quase desistiu de ler. O objetivo era esse mesmo, incomodar com esse conto? Eu não sei se era um objetivo, eu não diria que foi um objetivo. Eu acho que quando eu leio esse texto, quando eu leio esse conto do Matador de Passarinho, eu vejo muito que ele pode causar mesmo esse incômodo, mas não escrevi para causar incômodo, né? Eu escrevi porque eu estava interessada nessa mulher que cresceu o tempo todo vendo violências, né, em relação aos animais, e aí ela ficou traumatizada, né? Eu estava interessada nesse trauma dela. Depois ela não quis mais saber e ela entendeu como às vezes ela reproduziu violência porque foi aprendido, mas não era ela, né? E no final das contas ela conclui que não importa muito para a pessoa violentada se você queria ou não cometer a violência, né? A pessoa violentada ela vai sofrer do mesmo jeito, né? Ela vai sofrer do mesmo jeito. E, de novo, acho que hoje em dia a gente é muito levado para esse lugar de ter comportamentos tóxicos, porque é uma sociedade extremamente tóxica, é uma sociedade que incentiva a competitividade, incentiva o domínio, incentiva o narcisismo, incentiva o egoísmo, né? Então, o amor ele acaba ficando mais complicado nesse cenário. Eu comecei falando que sempre teve encontros e desencontros, né? Quando a gente está falando de amor, a gente vê muito isso quando a gente lê textos antigos, mas numa sociedade tão tóxica, é claro que a gente vai ter mais comportamentos tóxicos, destemperados, mais efeitos desse narcisismo, sabe? Tanto no sentido de não ver quando estão sendo violentos com a gente, quanto no sentido da gente mesmo violentar, né? Então, acho que isso é muito comum hoje. A gente não vê. A gente fica anestesiado, de certa forma, pela violência e reproduz certos comportamentos sem nem se dar conta do que está fazendo, né? Exato, novo, reproduz sem se olhar. porque eles estão aí. Exatamente, reproduz porque eles estão aí. Então, eu acho que hoje em dia é mais difícil se relacionar. Sim, por causa disso e por causa também por causa dessa toxicidade crescente, né? Na nossa sociedade. E porque também a gente está se libertando dessas regras. Tem esse contrato, né? Que eles querem uma regra ali de como se relacionar. E hoje em dia a gente está se desvinculando dessa necessidade de regra. Por um lado é mais difícil, mas por outro lado também é mais interessante. Mas é mais difícil, porque vai exigir maior autoconhecimento. Eu não tenho uma regra de fora, então eu vou olhar para o meu espaço íntimo e perceber como é que eu quero me relacionar. Né? Se você não se conecta com o seu espaço íntimo, você vai ficar muito perdido. Autoconhecimento e maturidade também, né? Sim, experiência, total. maturidade, vivência. Total.
Alguém mais quer comentar um pouco do que percebeu com os contos, do que refletiu, ou trazer algum incômodo? Ó, o Nan tá falando, alguns relacionamentos do nada se acende um pavio, os dois ficam insistindo até a bomba explodir. Crimes passionais tem muito disso. Isso é muito comum mesmo. Quando você estuda crimes passionais, você percebe como que a dinâmica, ela tinha uma toxicidade desde o começo, geralmente, e os dois foram indo, até que houve uma tragédia, né? Geralmente, ali está posto desde o começo, o que é uma toxicidade, e a coisa vai aumentando. Aquele pacto, né, sadomasoquista vai aumentando. É muito triste. Agora, dá pra gente alertar, olhando de fora, esse tipo de relacionamento? Tem como intervir? Ou não Olha, tem eu como acho que intervir? eu penso assim que tem como você dar um toque, mas você não tem como se responsabilizar por escolhas das outras pessoas, né? Por isso que é tão sofrido, porque às vezes para quem está de fora é tão nítido que aquilo vai dar ruim, né? Que as pessoas estão ali, as sombras estão governando aquele relacionamento, né? É tão nítido, mas eu acho legal, super legal falar, mas no final das contas, talvez, em alguns casos não tem muito o que fazer, né? Porque as pessoas estão ali vivendo a vida delas, né? Em alguns casos eu acho que não tem muito o que fazer. Em alguns casos talvez tenha, né? Sacudir a pessoa, tirá-la daquele. Não, vamos viajar, vem cá, vamos viajar, então vamos viajar, né? Vamos ficar juntos, porque você não está enxergando algumas coisas, vamos lá. Ou incentivar a pessoa a fazer terapia, eu acho que é uma grande ajuda também. Incentivar a pessoa a fazer terapia, eu acho que é uma super ajuda. Falar para a pessoa, olha, eu tenho um contato aqui, o que você acha, né? Se consultar com essa pessoa, acho que ajuda bastante. Eu acho que pode ser uma ajuda. Eu acho que ajuda mais do que ficar culpando a pessoa porque ela está naquela relação tóxica. Muito mais, né? Ou Incentivar a apontando o pessoa dedo, né? Porque a gente tem apontando o dificuldade de se dedo. enxergar no meio dessas relações tóxicas também, Isso. né? E essas relações são muito difíceis porque tem muitas coisas em jogo, tá mexendo com a pessoa de muitos jeitos, né? Então, às vezes, é difícil sair mesmo. A pessoa está super apaixonada e entende que aquilo é amor. Na verdade, é uma relação que tem muito mais a ver com, de novo, né? Um pacto sadomasoquista do que com amor. E, às vezes, é difícil libertar dessa relação, porque são relações muito intensas, né? Muito intensas. Por exemplo, ciúme. A pessoa sente ciúme da gente. Se a sua autoestima for. É complicado falar isso, não é uma coisa tão simples. Autoestima baixa, autoestima. De modo geral, as pessoas se amam pouco e aprendem a se amar pouco, né? Eu acho que, de modo geral, as pessoas são educadas para não conhecerem o seu lado mais bonito, assim, e para ficarem muito na mão de dinâmicas em que elas ou dominam ou são dominadas, né? Isso é muito comum. Mas, assim, para usar o exemplo do ciúme, alguém sente ciúme de você. Você pode não gostar daquilo, falar, puxa, não tá legal para mim, depois perceber e conversar e tal, mas se aquilo for piorando, aí você termina. Ou, se você for uma pessoa que aprendeu muito esse aprendizado, né? Ele colou muito em você, da falta de amor próprio, aquele ciúme, ele pode alimentar a sua autoestima, você pode entender que aquele ciúme é amor. E não é, né? Não é. Mas você pode entender, porque você tem algo em você aqui que vai se alimentar daquilo, porque tem um buraco em você que vai se alimentar daquilo. Por isso que não são dinâmicas simples, porque tem a ver muito com a nossa história, com aprendizados, com falta de amor, com falta de amor próprio, né? Que são coisas muito difíceis. Então, de novo, eu acho que é autoconhecimento, é meditar, é ir para terapia, né? Às vezes você sofreu muito e aí você vira uma pessoa que faz os outros sofrerem, né? Você desconta naquilo, você precisa ter muito controle, você vira uma pessoa controladora, né? Você vira uma pessoa controladora porque você sofreu muito, foi traumatizado e aí você vira uma pessoa controladora, né? Então, assim, eu acho que no limite, todo comportamento humano dá para a gente compreender. Eu não gosto de monstrificar. Acho que tudo é compreensível. A questão é que nas nossas relações a gente precisa se perguntar, tá, eu compreendo, mas eu quero me relacionar com essa pessoa? Tá me fazendo bem? Se não tá me fazendo bem, eu entendi que não tá me fazendo bem e eu não consigo sair, é um problema. Então, eu preciso trazer ajuda
de me consultar com um terapeuta, né? De meditar, de entender por que eu entendi que uma coisa está me fazendo mal e continuo nessa coisa. Né? Isso não serve só para relação, é para tudo. Por exemplo, eu fiz essa reflexão outro dia no meu canal. Uma coisa é você usar muito as redes sociais. Outra coisa é você decidir que vai usar só 1 hora, porque você quer fazer outras coisas, e acabar usando 3, 4 horas. Aquilo está exercendo uma força sobre você. Você quer A e está fazendo B. Tem uma relação de vício, de compulsão. E aí, como você vai se ajudar? Ah, eu vou deixar em modo avião em outro cômodo o celular para conseguir fazer o que eu quero. Ótimo! Ou então, se está muito ruim assim, eu vou deletar as redes sociais por um tempo. Então, a pergunta é como eu vou me ajudar? Se eu entendi que eu quero A e não estou conseguindo, eu estou com um problema. Né? De novo, se eu estou numa relação que eu estou brigando toda hora, mas estou bem na relação, eu tenho direito de ter uma relação assim, problemática. A relação ela só vira problemática para mim quando aquilo está me fazendo mal, estou tirando o brilho dos olhos e eu não quero. Eu falei, puxa, eu estou com dificuldade, eu não quero estar aqui, não consigo sair. Aí é um problema. Aí é um problema. Aí eu vou procurar ajuda para ver por que eu não estou conseguindo. Né? De novo, não é fácil, a gente é humano. Eu sempre cito a frase da Clarice, que a coragem e covardia são um jogo que se joga a cada instante. Não se trata de se culpar, se trata de reconhecer que tem um problema ali. Né? E que se eu não estou conseguindo, eu vou atrás. Agora, quando a gente percebe que é outra pessoa que está com esse problema, alguém está numa relação, eu posso avisar essa pessoa, posso falar, olha, eu estou vendo uma coisa que eu acho que você não está vendo. Que tal procurar a terapia? Né? Mas a pessoa pode falar para você, não quero, eu quero assim, o que você vai fazer? Né? Eu acho que, de novo, acho que a maior ajuda é avisar e oferecer a mão, né? E decidir, né? Decidir o que você quer para sua vida e o que não quer. Lili, a Marcela está pedindo aqui para você falar um pouco sobre suas perspectivas em relação a relacionamentos abertos. Ó, gente, para mim, assim, todo relacionamento é um relacionamento aberto, porque todo relacionamento você pode mudar de ideia, gostar de outras pessoas, né? Todo relacionamento acaba sendo aberto. A questão é que as pessoas elas acabam colocando regras justamente para conter essa abertura, né? Eu não quero que você se interesse por outras pessoas, não quero me interessar por outras pessoas, então eu vou fechar. A fechar é uma tentativa de colocar regras ali para algo que pode acontecer, que é se interessar por outras pessoas, que provavelmente vai acontecer, né, em algum momento. Então, assim, como é que o casal vai decidir lidar com aquele desejo por outras pessoas? Eu acho que é muito importante saber os nossos limites, né? Na minha vida pessoal, como eu não tenho muita paciência, na verdade, eu tenho pouquíssima paciência. Quando a pessoa tem ciúme de mim, é algo que me incomoda muito, né? No primeiro momento, se eu estou muito apaixonada, eu posso até achar, ai, que legal, ele gosta de mim, mas depois eu acordo e vejo que é só chato, que eu não tenho paciência mesmo. Aí eu preciso ser essa pessoa também que me libera, né? Porque como que pode, né? Eu não gosto de nenhum tipo de controle. Né? Eu, Lili, quando eu estou namorando, se eu me interesso por outra pessoa, eu não vou deixar de ficar com outra pessoa, porque eu estou namorando. Isso não existe. Eu não tenho isso, entendeu? Se eu sou casada, eu posso ficar 1 ano só com a pessoa, 2 anos só com a pessoa, 3 anos com a mesma pessoa. Eu não fico pensando nisso, não fico procurando. Mas se eu viajei e me interessei por outra pessoa, eu não vou deixar de ficar com aquela outra pessoa porque eu sou casado, entendeu? Eu nunca entendi muito bem essa lógica. Eu acho que eu tenho uma dificuldade mesmo com essa lei, com essa regra, entendeu? Então, eu não quero ser uma pessoa injusta, egoísta, então eu preciso ser assim com outra pessoa também, entendeu? É claro que tem um lado egoísta que, assim, puxa, para mim é muito mais fácil eu lidar com o meu desejo pelo outro do que lidar com o desejo da pessoa por outra pessoa, né? É difícil. Mas tudo é difícil, a monogamia também é difícil, porque fica uma hora que pode ficar entediante, né? Então, assim, o que eu prefiro atualmente, assim? Eu não gosto muito de regrinha. Então é aberto. Eu não gosto de falar nada. Sabe? Sim, eu gosto de deixa solto. Aí, se eu ficar, eu não vou ficar mentindo, nossa, eu sou super fiel, que não é verdade, né? Não é verdade. Se eu me interessar por outra pessoa, eu vou ficar. Então, o que eu falo? Eu sou honesta, eu falo, olha, não fico procurando o Tinder, nada disso, imagina, não fico. E não escondo nada, meu celular não tem senha, entendeu? Não escondo nada, não minto, entendeu?
Se a pessoa me perguntar, eu vou falar, você quer saber mesmo? Né? O mais provável é que eu não tenha ficado com ninguém, porque eu sou muito sossegada, eu tô muito sossegada, cada vez mais sossegada, escrevendo com a minha filha, entendeu? O mais provável é que eu não tenha, que eu esteja bem tranquila, mas pode ser que eu tenha ficado, entendeu? A pessoa quer saber? E se a pessoa ficou com outra pessoa, eu não quero saber, entendeu? Não quero muito saber, não. Aí eu também não vou querer que ela minta, eu não pergunto, entendeu? Não pergunto. Aí se a pessoa vai falar, ai, eu viajei, né? Ou então, hoje eu não vou dormir em casa. Situação hipotética. Eu não vou ficar perguntando, entendeu? Não vou, porque se eu ficar pensando, eu vou ficar com ciúme. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Deu super para entender, mas também tem muito a ver com maturidade e com esse tipo de posição sua. Tem a ver com maturidade e com segurança também, né? E com muito respeito a você e ao outro. Sim, eu acho que é isso. É muito assim. Eu não estaria, por exemplo, numa relação se eu não sinto que o outro é uma pessoa assim que a gente tem uma dinâmica gostosa, entendeu? Eu sou respeitada, eu respeito. Eu acho que é isso que é importante. Ter uma relação de amizade. Eu acho que toda relação amorosa, de paixão, relação sexual, ela fica mais fácil se a amizade estiver em primeiro lugar, sabe? Porque aí você já evita muita coisa. A amizade, para mim, é o mais importante, sabe? A pessoa ser amiga, querer o bem do outro, sabe? E eu querer o bem da outra pessoa. Acho que aí já tem metade do caminho andado para seja uma relação legal, assim. Vai ter briga de vez em quando, vai ter conflito de vez em quando, né? Vai ter... Um dia você vai elevar a voz, vai falar uma besteira, vai pedir desculpa. Isso faz parte das relações humanas. Mas não vai ficar aquela dinâmica tóxica da tentativa de controle, ou de ser controlado, ou da carência, ou de domínio. É uma relação, assim, bonita, entendeu? Legal. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre o livro? Alguma pergunta? O Nan está dizendo que você tem razão sobre relacionamento aberto, que não existe essa regra, ela foi criada. Relacionamento fechado, acho que ele quer dizer, né? Acho que é bem isso mesmo. Não existe essa regra, ela foi criada. Total. Agora, também, né, gente, não dá para se forçar. Se a pessoa ela gosta tem gente que gosta de regra. Quantas vezes eu já tive namorada assim, não, eu gosto de tudo bem estabelecido, não pode, né? Se você ficar com outra pessoa, se você se interessar pela outra pessoa, você precisa tomar um banho de água fria, né? E não fala mais com a pessoa, né? Então, assim, tem gente que gosta realmente assim, né? Agora, isso é um pouco complicado, porque assim, se essa pessoa que gosta muito de regra namorar outra pessoa também, que gosta muito de regra, as duas ficarem muito felizes com as regras, se nesse relacionamento alguém ficar com outra pessoa, a pessoa vai mentir. Porque ela sabe que para outra não pode, né? Então, é um relacionamento também é uma opção, né? Deixem que minta para mim, beleza? É que eu não gosto, né? Eu prefiro Ou a ter uma pessoa relação vive bem com a regra, né? De novo, tem a ver com autoconhecimento. Como é que é total, tem a você, ver com como você se comporta. temperamento. Quem é você no Exatamente, temperamento. relacionamento? Exatamente. Não adianta falar, eu quero ter um relacionamento super tranquilo, sem regras, se você tá sofrendo, chorando o dia inteiro. Não adianta, né? Quero um relacionamento aberto, mas eu não posso saber se a outra pessoa saiu com alguém, eu não quero nem saber, eu mato a outra. Né? Exatamente, não dá. Cadê a abertura? Cadê a liberdade? Cadê a abertura, exato. Não é? Tem um trecho, a gente está chegando no finalzinho, eu queria ler um trechinho do primeiro conto, que eu acho que tem a ver com o que a gente está dizendo aqui. Você escreveu assim: um lado meu quer que você seja livre para almoçar com quem você bem entende, sabe? Isso de tratar o outro como uma posse, acho tão absurdo. E afinal, eu também quero almoçar com quem eu bem entendo. Mas esse lado fica soterrado por outro lado meu que quer te prender. E também por outro lado meu que quer ser presa. Tem esse lado também. São 3 lados, parece. Esse meu lado que quer ser presa se ressente. Acho que é por isso que eu explodo do nada, às vezes. Esse trecho acho que diz um pouquinho do que a gente está conversando aqui, né? Não adianta você querer um relacionamento aberto e livre se você, no fundo, não está preparado para aquilo. E a mesma coisa, não adianta você se prender num relacionamento cheio de regras se você é uma pessoa mais liberta. Falou tudo, né? Falou tudo. Eu já caí nessa armadilha, sabia? De me apaixonar por alguém que era muito cheio de regra. E aí eu falei, vamos que vamos do seu jeito, porque eu tô muito louca por você e tal, mas eu sei que vai dar ruim. Vai chegar uma hora, porque a minha liberdade é muito importante para mim. Aí a pessoa acaba sofrendo, aí eu acabo sofrendo também, porque das duas uma, né? Se a pessoa é cheia de regra e eu não, aí ou eu vou entrar numa de mentir, que eu não acho legal, né?
Não, porque mentir é uma saída fácil às vezes. Ah, vou mentir, beleza. Mas a relação ela acaba ficando deteriorada se você mente. Você vai perder a, aquela dinâmica gostosa das duas pessoas, porque você vai ficar escondendo algumas coisas, né? Você vai ficar escondendo, então acaba que quebra um pouco, né? Acho que estraga a relação. Estraga a amizade, né? Que você estava Estraga dizendo a que é tão amizade, importante no exato. começo, Estraga, então não é legal. Agora, mas aí é difícil quando você se apaixona por alguém que é muito diferente de você, né? Nesse sentido. Então, hoje eu resolvi falar logo no começo, sabe? Você fala, olha, realmente, eu prezo bastante pela minha liberdade. A sua liberdade, às vezes, vai ser difícil para mim, mas eu lido bem. Então, assim, quando eu não quero pensar, eu vou escrever, eu vou fazer outra coisa, eu nem estou pensando mais o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer, sabe? Mesmo que eu esteja super apaixonada. Então, eu lido muito melhor, assim, com essa liberdade do que com a regra, sabe? Com as regras, assim. Com as regras, eu posso, no primeiro momento, eu posso até falar, beleza, vamos que vamos, mas depois eu falo, que saco. Em algum momento você vai ser você mesma, né? Que é o que acontece com todo mundo. Em algum momento a gente se revela e é o que a gente é, não adianta fugir. Não adianta. Gente, eu tenho pavor. Se alguém chega pra mim e fala, quem você tá seguindo no Instagram? Aí eu já meio que broxo, sabe? Às vezes não tô fazendo nada. Eu tive um namorado muito ciumento. Pessoa que eu nunca fiquei com outra pessoa, eu só queria ele, eu era louquíssima por ele, assim. Mas, assim, toda hora ficava, sabe, pensando que eu tava fazendo alguma coisa e tal. Aí eu falei, vamos combinar? Se eu fizer alguma coisa, eu te falo, juro pra você. Mas não fica me perguntando, entendeu? Já combinamos, confia, né? Confia. Ah, tá bom. Aí chega no outro dia, ai, não, porque tive um pesadelo com você com outra pessoa. Ai, eu não aguento, é muito chato, muito chato. Porque eu nem tô pensando nisso, sabe? Vira uma perseguição desnecessária, né? Exato, é uma necessidade de controle que realmente não combina comigo. Não Lili, combina. o Nan tá pedindo para a gente falar um pouco dos próximos lançamentos. Aí eu não sei se ele quer saber lançamentos seus, lançamentos da Instante, lançamentos dos dois. Eu vou falar aqui dos lançamentos da Instante. A gente está lançando um livro agora que chama Demerara, que vai falar conta a história de um navio real que chamou Demerara, saiu da Europa e veio para o Brasil trazendo a gripe espanhola. É um romance do Wagner Barreira, que a gente vai abrir para pré-venda daqui a pouco, nesse mês. E você quer contar um pouco das suas novidades, Lili? Muito legal essa premissa, gostei. Então, eu acabei agora de escrever o meu novo romance, estou na 4ª revisão aí, talvez eu lance esse ano, talvez eu lance ano que vem, não sei ainda, mas acompanha aí pelo Insta, pela minha newsletter também, que eu vou mandar um trecho quando eu for lançar, com certeza. Eu estou muito animada com esse livro. Legal. Gente, a gente está chegando aqui no final, já são 5h10, a nossa proposta era 1 hora de conversa. Eu queria saber se alguém tem mais alguma última pergunta, alguma dúvida, algum comentário, um desabafo, alguma reflexão que fez sobre o livro, se quer compartilhar com a gente, essa é a hora. Se não, eu vou agradecer muito a presença de todo mundo, acho que foi um bate-papo super rico, que deu para trazer vários insights para todo mundo que participou. Obrigada a todo mundo que ficou. Obrigada pela presença, pela participação e nos vemos em breve, espero. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo, gente. Foi ótimo. Beijo, gente. Tchau, tchau.